Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Integração em Foco. Hoje nós voltamos aqui para a gente dar continuidade no conteúdo sobre a Lei de Ohm. A gente já está praticamente finalizado, a gente só vai ter mais um único vídeo porque eu vou apresentar uma correlação da Lei de Ohm e para deixar mais exemplificado, né, mais simplificado para vocês entenderem. Mas hoje o objetivo é a gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu com cada variável de forma específica. Hoje a gente vai aplicar tudo, vai ver tensão, vai ver corrente, vai ver resistência, vai ver potência, vai saber como dimensionar, como calcular. Eu vou passar alguns conceitos também sobre características de condutores, quanto que na tabela do fabricante X, né, que eu vou utilizar a SIL como referência, mas só que quanto ele aguenta, cada condutor aguenta de corrente, as características também do método de instalação, no caso se está sendo feito em alvenaria, se está feito com canaleta de sobrepor, tudo isso leva em consideração porque tudo isso tem a ver com a temperatura do ambiente, aonde o cabo vai estar alocado, então é de extrema importância a gente aprender essas coisas, né, esses conceitos, para que a gente consiga colocar em prática e aprender a dimensionar os aparelhos, né? Entender agora, diante de tanta teoria que a gente falou agora, a gente vai colocar em prática um pouco do conhecimento que a gente teve, beleza? Antes da gente dar início à nossa aula teórica barra prática, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no meu canal no Instagram, @murilo.vaz. Vira e mexe eu tenho compartilhado coisas do meu dia a dia, tanto pessoal como profissional também. Eu trabalho na área de automação residencial, área de eletricidade, área de redes de internet, sistemas de som. E vira e mexe eu tenho compartilhado coisas nos stories, no feed também. E eu peço para que vocês me sigam lá, não custa nada, de graça, né? Então, se vocês puderem me ajudar, me segue lá no canal, beleza? Então vamos dar continuidade aqui no nosso vídeo e a gente vai para cima agora da parte prática, exercícios práticos. Então eu quero pedir para vocês primeiramente pegar papel e caneta, porque a gente vai colocar em prática. Isso se você não está acostumado com matemática, eu vou fazer os exercícios aqui junto com vocês, todos eles, né? Eu separei em torno de 10 exercícios, mas se eu ver que está ficando muito longo, a gente vai reduzir, né, um pouquinho. Mas a proposta é a gente simplificar tudo isso, beleza? Próximo slide eu vou falar sobre o método de instalação, como eu falei. Essas informações elas constam lá no site da SIL. Eu vou abrir aqui o site para vocês darem uma olhada. Eu abri aqui, ó, joguei aqui na tela para vocês darem uma olhada. Aqui, ó, a SIL, 50 anos, lá tem as tabelas, ó. Principais tabelas e dados, ó, instalação fixa, ligações móveis, seção nominal do condutor, isso daqui tem algumas informações, circuito monofásico, trifásico, aqui são vários para motores, dimensionamento de carga, aqui a tabela, o método de instalação, que é o que eu estou usando lá nos nossos slides, a gente vai ver essa tabelinha aqui, e essa daqui, ó, capacidade de condução de corrente em amperes, para cabos de cobre com isolação em PVC 70 graus Celsius. Essa é a proposta que a gente vai ter lá, né, vai ser com base nas informações da marca SIL que a gente vai usar, beleza? Que é uma das mais consagradas aí no mercado, então eu vou usar ela de referência, mas só que existem outras marcas e cada fabricante eles costumam colocar sua capacidade de condução dos seus produtos, né? Então eu vou usar de referência o da SIL, beleza? Então vou tirar aqui. Vamos dar continuidade aqui no nosso slide. O que ele está falando aqui, ó, inicialmente no método de instalação. Aqui, ó. Aqui, ó, a gente está vendo o esquema ilustrativo. O que a gente está vendo aqui, ó? Condutores isolados ou cabos unipolares. Cabos unipolares é um fiozinho solto, um fiozinho avulso, né, unipolar. Em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria, ou seja, dentro da parede. É o convencional no ambiente residencial. E o que vai caracterizar esse método de referência, como a gente vai usar esse padrão aqui, na grande maioria das vezes no residencial, a gente vai usar esse padrão aqui. Ou ao contrário, a setinha aqui. Esse padrão aqui a gente vai usar normalmente, que é o condutor dentro do eletroduto, né? E embutido em alvenaria, beleza?
deixa eu apagar aqui, que eu fiz essa setinha, mas não é desnecessário, não precisa. O que a gente vai observar aqui no B1, aqui nessa tabela, é o B1. Por que o B1? Porque é o que está indicando esse esquema ilustrativo aqui, esse método de instalação. E aí, se você olha nessa tabela do lado, a gente vê o B1 aqui, ó. E aí a gente tem 2 condutores carregados, 3 condutores carregados. Então tudo isso é de extrema importância porque isso vai definir o tanto de aquecimento que tem na tubulação e, em consequência, no fio, né? Porque se você for parar para ver nessa tabela, ele está colocando até 70 graus Celsius. Se a tubulação ela tiver ou as paredes elas estiverem numa temperatura maior, essas características vão variar. Então a capacidade de condução do condutor pode variar, então ele pode acabar conduzindo menos para ele chegar no pico máximo e derreter, entendeu? Então é por isso que é de extrema importância a gente dimensionar esse tipo de coisa. E quando ele fala 3 condutores carregados ou 2 carregados, subentende-se que se tem 2 condutores carregados, existe um aquecimento X por conta dos 2 condutores carregados. Se a gente tem 3, é um a mais. Então o aquecimento dentro da tubulação já é um pouco maior. E assim sucessivamente. Se você coloca vários condutores passando no mesmo tubo de alvenaria, né, no mesmo eletroduto, a gente vai ver uma temperatura muito mais alta. Porque imagina, está passando corrente em todos eles. A corrente, quando ela está passando, dependendo da quantidade de corrente, ela vai aumentar um pouco mais a temperatura e com isso vai gerando maior calor dentro do tubo, dentro da parede, e assim vai indo, até que tem o risco do incêndio, né? É isso que a gente quer evitar. Beleza? Outro ponto aqui, importante, deixa eu apagar de novo aqui, que eu fiz um rabisco sem querer. Outro ponto importante aqui, ó, cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Isso aqui é meio que aquela ideia do cabo PP. Não sei se vocês já viram, mas é aquele cabo preto. Na grande maioria das vezes ele é preto, tem alguns que são brancos também, tem algumas cores diferentes, mas só que eles têm mais vias dentro do cabo. É igual esse caso aqui, ó. Se você analisar essa imagem, você vê uma bolinha por fora e os condutores por dentro. Então é um PP 3 vias nesse caso aqui. É um cabo PP de 3 vias que vai ter 3 seções dentro dessa borracha, né? Essa borracha do cabo PP. Beleza? Aqui a gente está vendo também, ó, cabos unipolares ou multipolares, o cabo multipolar sobre a parede ou espaçado, desta menos a 0,3 vezes o diâmetro do cabo. Isso daqui é quando a gente está fazendo com tubulação externa. Isso aqui ó, é fora da parede, ó, sobre a parede, ou espaçado desta a 0,3. E aí vai indo. O que a gente vai focar, ó, esse daqui é quando é canaleta, aquelas eletrocalhas, enfim, existem N métodos de instalação. Onde a gente vai focar hoje é nesse aqui, ó, B1, que é o cabo unipolar dentro do tubo, beleza? Essa é a ideia. Então vamos para o próximo. Essa tabela, ela tá em todos os slides, no consecutivo, as respostas, e o objetivo dela é a gente analisar qual condutor eu utilizaria naquela instalação naquela respectiva instalação, beleza? Então é só para a gente vincular tudo isso, porque a gente viu muitas variáveis, porém onde eu aplico todas elas? E para que isso serve, né? Porque na verdade o que a gente está fazendo é justificar para você para que serve cada variável e quão importante ela é para poder dimensionar nos projetos, né? Nos respectivos projetos. Beleza? Então vamos para o próximo. Exercício prático. Então vamos para cima. Primeiro exercício. Uma lâmpada ela é ligada em uma rede elétrica residencial de 220 volts. Aqui eu já tenho uma variável. O volts. E consome uma corrente de 0,5 amperes. Aqui eu tenho a corrente. Lembra do R vezes I? Qual é a fórmula da lei de Ohm? V é igual a R vezes I. Então, nesse exercício 1, eu tenho tensão e eu tenho resistência. Aí ele vai perguntar, qual é a resistência elétrica da lâmpada? Você lembra que eu falei para vocês que existe já uma tabelinha que a gente consegue consultar e com essa tabelinha a gente não precisa ficar quebrando muita cabeça para identificar quais os tipos de fórmula, quais os padrões que a gente pode usar para poder equacionar na lei de Ohm, utilizando a potência
Essa tabelinha aqui, ó, ela consta, ó, potência, como eu consigo alcançar esse valor de potência. Se eu pegar a tensão ao quadrado sobre R, eu consigo achar a potência. A resistência vezes a corrente ao quadrado, eu acho a potência, e assim sucessivamente. Aqui a corrente, nesse caso. Ó. Aqui eu consigo, usando todas essas fórmulas aqui, eu consigo achar a corrente. E a resistência e aqui a tensão. A tensão é igual a R vezes I, que é esse primeiro aqui, né, é o que a gente vai usar nessa primeira. A tensão é a potência sobre a corrente. Lembra que a P é igual a V vezes I. Então, com base nessa fórmula aqui, a gente trabalha a matemática, né? Ó, se eu quero achar a tensão, eu passo a corrente para cá, fica potência sobre corrente igual a tensão. E assim vai indo, né? A gente vai exercitar tudo isso agora. Eu vou apagar isso aqui, porque nesse é de extrema importância para vocês, quando vocês estiverem exercitando isso. Eu já, assim, é como eu já falei para vocês, inicialmente, quando eu era mais novo, eu tinha uma grande dificuldade com matemática, e eu vejo que o que me ajuda muito hoje na resolução de problemas, ou então na simplificação, né, na resolução de problemas simples de matemática, o ideal é você deixar claro no papel o que você tem e aonde você quer chegar. Então eu gosto de fazer isso porque é um praxe meu. Então, assim, dos muitos exercícios que eu já fiz, eu prefiro fazer dessa forma. E como que eu faço? Assim, ó, eu vou fazer o primeiro exemplo eu vou fazer dessa forma. Aqui, ó. O que eu costumo fazer? Eu tenho a tensão. Tensão é igual a 220 volts. Aí o que mais eu tenho aqui? Corrente. Eu tenho I aqui, que é 0,5 amperes. O que eu quero achar? A resistência elétrica. Então, a resistência é X. Aqui. Quanto é a minha resistência? É isso. Então, como que eu vou fazer essa equação aqui? Olhando na fórmula, eu consigo achar de cara. Porque eu quero achar a resistência, onde está a resistência aqui, ó. Eu consigo fazer V sobre I, V ao quadrado sobre P, mas o P eu não tenho aqui, então não precisa. P sobre I ao quadrado, como eu não tenho P, então não precisa. Então, o que eu tenho? Tensão, corrente e resistência que eu quero achar. Então, eu pego essa corrente aqui que eu tenho e passo dividindo. Vai ficar tensão sobre corrente é igual a resistência, que é igual a... Aqui, ó, tensão. Qual é o valor da minha tensão? 220. 220 volts. Sobre, qual é o valor da minha corrente? 0,5. Eu já poderia deduzir aqui que a resistência é o dobro da minha tensão. Porque eu estou pegando esse valor de 200... Opa, eita, peraí, só um momentinho. Porque eu vou pegar a calculadora e vou fazer para vocês. Calculadora. Vou pegar a calculadora aqui. Como eu falei no começo, o objetivo aqui não é a gente ficar craque em matemática, a gente aprender a lei de Ohm, né? Então a gente vai fazer aqui 220 dividido por 0,5. 440. Então qual é o valor da minha resistência? 440 ohms. Beleza? Então, ó, esse daqui é a resistência elétrica, que é o que a gente queria achar. Então aqui a gente tem, aqui, ó, é igual a 440 ohms. Vamos ver a resposta. Resposta. Utilizando a lei de Ohm, R igual a tensão sobre corrente, 220,05, 440. Portanto, a resistência elétrica da lâmpada é 440 ohms. Beleza? Resposta certa. Agora, com base naquele exercício, nesse exercício, qual é a corrente que passa no condutor? 0,5 amperes. 0,5 amperes, aqui, ó, tá vendo? Você lembra da característica é o B1 que a gente está utilizando de referência, que é unipolar em alvenaria.
Vamos supor que tenha dois condutores carregados. Um cabo de 0,5 milímetros, ele aguenta 9 amperes com dois condutores carregados e 8 amperes com 3 condutores carregados. Então eu posso utilizar o menor cabo, a bitolinha mais fina, que ele vai aguentar aquela resistência. Então é para você ter uma noção de como normalmente a gente dimensiona as potências na nossa casa. Se tiver a gente vai fazer nos próximos exercícios, mas se eu tiver uma carga muito maior, consequentemente a corrente vai ser maior, e aí eu, com base nessa tabela, eu vejo, opa, esse cabo aqui aguenta, então eu posso dimensionar ele. Beleza? Então é mais ou menos essa a ideia, só para a gente ter de referência. Isso daqui não era o ideal porque a gente não achou a corrente, né? A gente já tinha corrente, mas vamos para frente. Exercício prático. Um chuveiro elétrico, agora chuveiro elétrico, possui uma resistência de 20 ohms. Ó, então vamos lá. Vamos já anotando. Ó. Aqui eu tenho uma resistência de 20 ohms. E é alimentado por uma tensão de 110 volts. O V é igual a 110 volts. Qual é a corrente elétrica? Então, o que ele quer achar? A corrente elétrica. Então, é isso que a gente precisa achar. Que logo, logo a gente vai achar. Que atravessa o chuveiro quando ele está em funcionamento. Então, a gente vai pegar... Se lembra? A corrente... Ó, lembra da equação. V é igual a R vezes I. O que eu tenho de variável? Tensão e resistência. Se eu quero achar a corrente, eu pego o R e passo ele dividindo. Tensão sobre resistência é igual a corrente, que é igual a tensão, quanto que é a tensão? 20 ohms, 110 volts. 110 volts dividido por 20 ohms. Vamos pegar a calculadora novamente. Vamos lá. Calculadora. Aqui, ó. 110 dividido por 20, 5,5 amperes. 5,5 amperes. Logo, achei o I, 5,5 amperes. Essa é a corrente que vai passar no quê? No chuveiro, quando ele estiver em funcionamento. No chuveiro, beleza? Então agora vamos conferir a resposta, ver se está certo. 5,5 amperes. Ó. Utilizando a lei de Ohm, corrente é igual a tensão sobre resistência, a corrente é igual a 110 sobre 20, igual a 5,5. Portanto, a corrente elétrica é essa. Beleza? Então acertamos mais um. A corrente elétrica era 5,5. Um condutor de 0,5 aguenta a corrente proposta para aquele chuveiro. Concorda? 0,5. Tudo bem que não é o chuveiro comum, convencional. É uma equação. A gente está fazendo foi um exemplo simples, não foi um exemplo real, é um exemplo teórico. Então, mas a gente já está vendo como mais ou menos a gente dimensiona. Eu tenho, na tubulação para chuveiro, normalmente, uma tubulação direto. Se tu vai levar 2 cabos para lá, sem aterramento nem nada, vai ser 2 condutores carregados. Logo, 9 amperes, um cabo de 0,5 aguentaria. Entendeu? Mas assim, esse é como eu falei, esse não é o real, é um exemplo teórico. Mas vamos para a próxima. Porque normalmente a resistência é muito mais alta. Entendeu? Mas vamos para a próxima. Exercício prático. Um aquecedor elétrico tem uma resistência de 30 ohms. A gente vê aqui, ó. Aquecedor tem uma resistência de 30 ohms. Beleza. E está ligado a uma tomada de 220 volts. A tomada, ela tem 220 volts. Qual é a variável que ele quer achar? Qual é a potência dissipada pelo aquecedor? Ele quer saber a potência. Potência. Se lembra daquele cálculo? Qual é o cálculo da potência? Potência é igual a V vezes I.
potência é igual a tensão vezes a corrente. Você tem a corrente aqui? Não, você tem a resistência, né? Então, como que eu vou achar isso? Primeiro eu teria que achar a corrente para depois achar a potência. Concordam comigo? Mas existem outras maneiras, como aqui, ó, por exemplo, ó, se eu tenho a resistência e eu tenho a tensão, ó, resistência e tensão, V ao quadrado sobre R, eu acho a potência. Então eu posso fazer direto. Mas assim, eu não vou fazer direto porque eu quero fazer da maneira mais difícil, para vocês entenderem e praticarem junto comigo. Beleza? Então vamos fazer. Vamos supor, eu tenho a resistência e eu tenho a tensão. Para achar a corrente, eu tenho que aplicar a lei de Ohm. Lei de Ohm qual é? V é igual a R vezes I. Tensão eu tenho. Tensão eu tenho. Resistência eu tenho. O que eu quero achar é a corrente. Então eu pego o quê? Passo dividindo a resistência. Vai ficar tensão sobre resistência é igual a corrente elétrica. Que é igual tensão, 220 volts. Resistência, 30 ohms. Agora vamos pegar a calculadora novamente. Aqui. 220 sobre 30. 220 dividido por 30. 7,33. Ó. 7,33 o quê? Amperes. Beleza. 7,33 amperes. Aí, agora eu já sei qual é a corrente. Olhando aqui, ó, eu já sei qual é a corrente. Que é igual a 7,33 amperes. Aí dá para me achar a potência, porque agora eu já tenho tensão e a corrente. Então, P, qual é a potência? Potência é igual a tensão 220 vezes a corrente, que é 7,33. Qual é a potência? Vamos lá. Mais uma vez a calculadora. Nossa amiga calculadora. 220 vezes 7,33. Opa, peraí. 220 vezes 7,33. 1.612,6 watts. Peraí, volta lá. 1.612,6. Deixa eu voltar aqui. Me perdeu aqui o lápis. 1.612,6. É isso aí, 1.612,6 watts. Agora, vamos pegar, só para título de curiosidade, e vamos fazer essa equação no outro jeito. Que é aquele aqui, ó. Potência é igual a V ao quadrado sobre R. Vamos lá. Potência. Tensão ao quadrado. Quanto que é 220 ao quadrado sobre a resistência, que é 30 ohms? Quanto que é 220 vezes 220? Ó, 220 vezes 220. 48.400. Aqui, ó. 48.400. Dividido por 30. Qual é a potência? 48.400 dividido por 30. 1.613,33. 1.613,33. Fala, pô, Murilo. Watts, né? Lembra do watts. Pô, Murilo, mas deu diferença. Mas você se lembra que quando a gente chegou naquele cálculo da corrente, a gente tinha aquele 3, 3, 3, 3, 3, 3, você lembra? É aqui, ó, nesse momento aqui, ó, 220 sobre 30, ó, 220 dividido por 30, a gente tem esses 3, 3, 3, 3, 3. Essa diferencinha que a gente acaba comendo aqui e ali vai gerar essa variação. Por isso que, assim, quando a gente faz
essa equação ou essa equação, a gente vai ter ali próximo do valor de corrente, valor de potência, na verdade. Mas só que a gente não vai ter um valor preciso quando a gente utiliza a fórmula correta. Existem outros meios de você alcançar a mesma fórmula, o mesmo resultado, porém, todas as vezes que você arredonda, faz algum tipo de, eu cortei um número, você acaba perdendo em detalhes. Então, assim, é de extrema importância você utilizar a fórmula certa para poder fazer a equação certa, beleza? Mas, assim, no geral, eles ficaram muito próximos. Tanto é que, se tu for ver aqui a 1612,6 e 1613, a diferença é muito pequena. Então, por isso que acaba sendo insignificante essa variação, beleza? Então, a resposta está correta. Tanto esse aqui como esse daqui, elas estariam bem próximas, né? Beleza? Então, vamos para a próxima. Aqui, ó. Ó a resposta. Utilizando a fórmula de potência, potência é igual a V ao quadrado sobre R. Fizemos as continhas aqui. 1613,33 watts. Portanto, a potência dissipada pelo aquecedor é 1,6 kW, ou então 1613,33. Você lembra daquela unidade lá que a gente conversou sobre o mili, o quilo? Isso daí a gente vai utilizar nessa hora para simplificar a equação e no final a gente entregar a potência correta, mas para você ver como aquela variação pequenininha no resultado não gerou tanta diferença, porque aqui ó, ele arredondou, ó, 1,6 kW, ponto final, entendeu? Então assim, acabou cortando até as duas próximas casas depois da vírgula, né? Mas enfim, a ideia é que a gente conseguiu chegar na equação da potência corretamente, beleza? Agora com base vamos supor, se eu quisesse dimensionar um condutor para esse aquecedor, o que eu teria que fazer? Calcular a corrente elétrica. E para calcular a corrente elétrica eu teria que ter usado a lei de Ohm, como eu fiz na minha conta, que é essa aqui, ó. Eu achei 7,33 amperes. Se lembra? 7,33 amperes. Por ter achado esse valor, fica mais fácil para mim saber qual condutor eu vou utilizar. Então, eu indo lá para a tabela, 7,33. Olha lá, dois condutores carregados. Se for só para alimentar aquele, um condutor aqui ó, de 0,5 aguenta. Mas aí eu te pergunto, você vai subdimensionar dessa forma? Você vai deixar específico? Porque se você liga qualquer coisa junto, em paralelo, no mesmo circuito, você já condena a utilização desse cabo. Então por isso que é de extrema importância você calcular o que você pode utilizar ali. Às vezes você, hoje está um aquecedor, mas amanhã vai entrar uma churrasqueira. Ou então vai entrar um... Aí você perdeu totalmente aquele ciclo, vai ter que passar um cabo novo. Por isso que o ideal é você dimensionar da forma correta, prever o melhor cenário, né? Ou então, talvez não o melhor, o pior cenário, né? O que eu posso ligar ali para que eu possa dimensionar da maneira certa e eu não venha a ter problemas futuros. Beleza? É igual os casos do chuveiro. Antigamente, os chuveiros muito antigos, a potência era baixa. Hoje, os mais novos, eles têm as potências muito mais altas. Então, você acaba tendo que fazer a troca do cabeamento por conta dessa atualização dos produtos. Entendeu? Então, é de extrema importância a gente avaliar tudo isso. Agora, vamos para o próximo. Um ventilador possui uma resistência de 50 ohms e é alimentado por uma tensão de 120 volts. Ó, vamos lá, ó. O tal do ventilador lá, ele tem resistência de 50 ohms, ele tem a tensão de 120 volts, determine a potência consumida pelo ventilador. Qual é a potência do bichinho? Lembrando, a gente pode usar novamente o V ao quadrado sobre R, porém, como eu sei que eu vou precisar dimensionar o cabo, eu vou fazer direto, pela lei de Ohm. Então vamos aqui, ó. V é igual a R vezes I. Eu vou achar a corrente primeiro. Qual é a tensão? Eu vou pegar o R e eu já vou fazer a conta rápida. A tensão, a resistência está multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ficar 120 volts, né? Sobre 50 ohms. Vai ser igual a corrente elétrica. Que é igual a... Vamos pegar a calculadora novamente.
120 volts dividido por 50 ohms. Qual é a corrente elétrica? 2,4 amperes. 2,4 amperes. Agora, já tenho a corrente. Corrente aqui, 2,4. 2,4. Agora, como que eu faço achar a potência? Potência é igual a V vezes I. Beleza, potência 120 volts vezes, qual é a corrente elétrica? 2,4 amperes. Potência, vamos lá, calculadora, nossa amiga, 120 volts vezes 2,4. 288 watts. 288 watts de potência. Então esse ventilador vai consumir 288, né? 288 watts. 288 watts de potência. Beleza? Agora vamos para a próxima. Ó, utilizando a fórmula P sobre E, 288. Exatamente 288 watts. Aqui ele fez a equação, né? Elevou a tensão ao quadrado, dividiu sobre 50 ohms e obteve o mesmo resultado. Então é de extrema importância a gente entender isso. Independente dos meios, a gente consegue chegar, e você vê como é de extrema importância você entender a lei de Ohm para poder descobrir tudo isso. Aí a gente já calculou que precisava de 2,4 amperes para poder alimentar esse ventilador. Qual é a condutor que eu poderia usar? Ó, ele aguenta 9 amperes, aguenta 8. Olha, ó, um de 0,5 aguenta. Para você ver, é que todos esses exercícios eles estão acabando apresentando uma corrente baixa. Então, assim, tudo bem que são exercícios fictícios, não é nada com a realidade. Mas só que, assim, dependendo da potência, por exemplo, um chuveiro, hoje em dia tem uma potência mais alta. Então, assim, a gente vai dimensionar, normalmente, o uso mais convencional para os chuveiros atualmente é 6 amperes. 6 milímetros, desculpa. Que aí ele vai aguentar uma corrente elétrica de 41 a 36, tá vendo? 36 a 41. 3 condutores carregados e 2 condutores carregados. Entendeu? Então é mais ou menos essa a ideia. Então isso é num chuveiro. Mais um exercício. Um ferro de passar roupa tem uma potência de 1.500 watts. Ó, ele já passou a potência aqui, ó. Potência de 1.500 watts. E é conectado a uma tomada de 240 volts. 240 volts. Qual é a corrente elétrica que o ferro consome? Tem potência elétrica, fórmula da potência direto. P é igual a V vezes I. Eu tenho o P, eu tenho o V e eu quero achar o I. Eu vou passar o V dividindo, vai ficar P sobre V é igual a I. Que é igual, qual é a potência? 1.500 watts. Dividido por 240 volts. Vamos para cima na calculadora. 1.500 dividido por 240. 6,25 amperes. 6,25 amperes. Então essa vai ser a corrente desse ferro de passar. Beleza? Então, ó, vamos lá, 6,25 amperes. Então não precisa nem... Já sabe que a corrente, potência sobre tensão, já fizemos as continhas aqui, deu tudo certo. Beleza? E aqui, mais uma vez, 6,25, um condutorzinho de 0,5, ó, já aguentaria o ferro de passar. É para você ver, é de extrema importância a gente entender que isso são exemplos teóricos. Na prática,
a gente vai utilizar muito pouco esses circuitos, esses condutores de 0,5, 0,75. A gente acaba utilizando um pouquinho mais dos de 1,5, 2,5, 4 milímetros, 6 milímetros, né? Mas enfim, isso aí vai depender da carga, da sua potência. Então por isso que é de extrema importância a gente saber como funciona para poder calcular. Beleza? Eu vou fazer mais o último exercício e a gente vai encerrar esse vídeo porque já está ficando longo. Exercício prático. Mais um. Uma lâmpada de 60 watts, ó, a lâmpada tem 60 watts de potência. 60 watts. Está conectada em uma tensão de 120 volts. Qual é a corrente elétrica? Qual é a corrente que passa pela lâmpada? Vamos lá. P é igual a V vezes I. Eu tenho potência, eu tenho tensão e eu quero achar a corrente. Pego a tensão, passo dividindo, vai ficar 60 dividido por 120. Calculadora nossa amiga. Opa, que ó, peraí. Lembra disso. Que é igual a corrente. Que é igual a 60 dividido por 120. Bora lá todos juntos. 60 dividido por 120. 0,5. O quê? O quê? Amperes. Então aqui a gente tem uma corrente elétrica de 0,5 amperes. Beleza? Utilizando a fórmula de potência, pegou a V vezes I, 70 sobre 120, 0,5. A corrente que passa pela lâmpada é 0,5 amperes. Seção nominal, ó, 0,5. Para você ver, uma lâmpada de 60 watts ela consome muito pouquinho, então dá para você colocar várias lâmpadas e ainda assim um condutor de 0,5 milímetros aguenta até 9 amperes, então dá para colocar lâmpada pra caramba. Então assim, essas são alguns dos jeitos, né, das maneiras da gente poder fazer equação. Vamos voltar aqui. Existem todas aquelas formas possibilitam a gente de identificar a como dimensionar um condutor, como descobrir qual é a potência do meu produto, descobrir qual é a tensão aplicada, descobrir qual é a corrente elétrica que está passando por ele. Então assim, é de extrema importância a gente entender que tudo aquilo que a gente viu nas últimas aulas, as variáveis de maneira separada, tinha o intuito da gente entender como tudo isso funciona e poder calcular, poder dimensionar. Na próxima aula eu vou colocar alguns projetos, vou dar alguns exercícios também, só que com projetos de iluminação. E aí eu vou passar já alguns conceitos novos no que diz respeito a paralelo, a circuitos em série. E isso é de extrema importância porque numa casa você não vai dimensionar um circuito de iluminação para uma única lâmpada. Você vai dimensionar, se você tem forro de gesso, por exemplo, você vai colocar vários spotzinhos de decoração, você vai colocar uma luz central, você vai dimensionar um cortineiro, você vai dimensionar uma fita de LED. Tudo isso aí tem que entrar na conta no ato de você dimensionar o seu condutor. Porque se você não colocar tudo isso na conta, ele pode ficar subdimensionado e o cabo vir a aquecer e vir a prejudicar o seu equipamento e a sua casa, né? Se você coloca, por exemplo, uma máquina de lavar com um condutor que vai alimentar ela, que não aguenta a carga que ela pede, você tende a aquecer quando ela estiver em funcionamento e pode correr o risco dela esquentar muito, derreter o condutor. Então, assim, é de extrema importância você entender tudo isso. Beleza? Então, assim, se você está acompanhando o vídeo até aqui, se você gostou do vídeo, se você pôde exercitar um pouquinho da matemática, um pouquinho da lei de Ohm, se inscreve aí no meu canal do YouTube, Integração em Foco. Também se inscreva lá nas redes sociais, no Instagram, @murilo.vaz. Se você quer aprender ainda mais, isso daqui é só entrada, é só introdução de tudo aquilo que a gente vai começar a apresentar aqui no YouTube, lá no Instagram também, sobre automação, sobre sonorização. Tudo isso é de extrema importância para que você venha a ser um ótimo profissional no mercado, que é o
que é uma coisa que está faltando muito no mercado. São bons profissionais, ótimos profissionais, beleza? Então, se você ficou aqui comigo, ótima semana para você, fique com Deus, Deus abençoe a todos.